Muito bom dia, hoje é quinta-feira, ainda falando aqui direto de Buenos Aires, por enquanto, né? Porque logo mais por volta das 10h30 da noite, embarco direto para Salvador, porque no sábado o Fluminense enfrenta o Vitória lá no Barradão, mais um jogo de Campeonato Brasileiro, e fica aquela dúvida, fica a expectativa para saber que time o Renato vai levar a campo nesse jogo, depois a derrota em casa para o Corinthians da forma como foi, uma nova derrota para o Lanús e o jogo da próxima terça-feira, decisivo, valendo essa vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Estou bastante curioso para saber quais jogadores o Renato vai levar para esse jogo lá no Barradão. Ontem o Fluminense, por sinal, disputou um jogo treino no CT Calçachilho com os jogadores que não participaram, não viajaram aqui para Buenos Aires, não vieram aqui para Argentina. Jogo treino contra o Niteróiense, time da terceira divisão do Rio de Janeiro. O Fluminense venceu por 7-0. E os amigos da Central Fluminense informaram que, acho que é a grande notícia desse jogo treino, não o resultado, obviamente, que é irrelevante, mas a participação do lateral direito Samuel Xavier. Ele está se recuperando. Ontem o clube, antes do jogo contra o Lanús, o clube informou que o Samuel estava num processo já de transição, para já, aos poucos, voltar a trabalhar com bola. Então ele já deve, já que ele participou desse jogo treino, já deve estar participando das próximas atividades. Quem sabe já na semana que vem, Samuel Xavier volte a ficar à disposição novamente ali do Renato Gaúcho, o que é uma excelente notícia, evidentemente. Ele se lesionou no dia 30 de agosto, e aí na época o Fluminense divulgou que ele ficaria pelo menos um mês fora devido a uma lesão grau 2 no músculo anterior da coxa direita. E aí, nessa atividade, Lavega, Lescano, Thiago Santos, Otávio, jogadores que não participaram, Santi Moreno, que não foram relacionados para esse jogo da Sul-Americana, participaram também desta atividade. E, provavelmente, vão viajar para Salvador, porque se eu tivesse que arriscar aqui agora, se tivesse que cravar, eu cravaria que o Renato não vai colocar o time titular contra o Vitória. Então, ao que tudo indica, teremos novamente uma equipe bastante modificada em campo. E ontem o Conselho Deliberativo do Fluminense foi convocado para votar a aprovação do novo terceiro uniforme para a temporada 2025. Votação vai acontecer em breve, previsão do lançamento no dia 15 de outubro. Alguns detalhes já foram aí para as redes sociais, baseados principalmente no uniforme do Grêmio, no terceiro uniforme do Grêmio que já foi divulgado, já foi apresentado. Vou colocar na tela para vocês. Esse uniforme é azul com detalhe em dourado. Então, o novo terceiro uniforme do Fluminense vai ser grená com todos esses detalhes em dourado. Dá para ter uma ideia, mais ou menos, essa ideia aqui, né? Essa camisa, inclusive, na Foot Fanatics, obviamente não com esse design aqui, mas é uma referência de cores. E aí a gente pode voltar um pouco no tempo naquele uniforme maravilhoso, incrível de 2012, que para mim é um dos uniformes mais bonitos que o Fluminense já teve. Não exatamente uma reedição, vai ser igual, mas as cores vão lembrar, certamente vão lembrar bastante. E, cara, assim, é quase impossível fazer um uniforme grená, dourado e feio. Convenhamos, é quase impossível. Acho que vai ser uma camisa muito bonita. Já temos algumas, já ouvi de pessoas do clube que se trata realmente de um uniforme muito bonito, que vai agradar bastante o torcedor. Então, previsão de lançamento dia 15 de outubro. O Conselho vai votar em breve para essa aprovação e esse lançamento vai marcar não só o último do ano, mas o último lançamento da Umbro vestindo a camisa do Fluminense, porque, como já informamos, inclusive com exclusividade aqui já há um tempo, a Puma será a nova fornecedora de material esportivo do clube a partir de 2026. Então, tomara que a Umbro consiga se despedir com chave de ouro esse terceiro uniforme do Fluminense nesta temporada. Por falar em terceiro uniforme, quando ele for lançado, você vai encontrar, você sabe aonde, na Foot Fanatics. Você não poderia perder essa oportunidade de aproveitar para divulgar algumas promoções que estão acabando. Já há um tempo vim falando dessas camisas do Fábio do ano passado, que estão muito baratas. É R$ 159,90, R$ 169,90. Camisa original do Fluminense, R$ 149,90. Você vai pagar isso? Não, porque se você utilizar o cupom Jornada 10, é 10% de desconto. Se pagar no Pix, mais 10% de desconto.
Então, cara, vai lá na Food Fanatics, daqui a pouquinho essa promoção, ela vai acabar, e aí você vai acabar perdendo. Por exemplo, também, segundo uniforme, alguns mais abaixo aqui tem Extra G, por exemplo, essa camisa do Germán Cano, já personalizada com o nome do Cano, R$ 289,90, gente. Me fala onde você vai achar esse preço. Não tem como. Além da infinidade de vários e vários produtos que a Food Fanatics se apresenta lá do Fluminense. Tem meião, tem calça, é boné, é caneca. Cara, tem muita coisa para você comprar, não só para você, mas para quem você gosta, para presentear também. Então vai lá, aproveite e não se esqueça, sempre utilizando o cupom Jornada10. E olha que notícia mais aleatória, talvez surpreendente também, mas aconteceu, está acontecendo, na verdade. Fred vai ser o novo técnico do Sub-18 do Fortaleza. Fala, nação, aqui é o Fred e eu estou passando para anunciar que sou o novo treinador do Sub-18 de Fortaleza. Quero dizer para vocês também que eu estou muito motivado, estou ansioso para ver o clube no dia a dia e pronto para me dedicar ao máximo para honrar suas cores e valores. É o Lion e tamo junto. Fred que voltou de Londres nos últimos tempos, estava ali na CBF, fazendo curso ali de treinador da CBF, tirando a licença e rapidamente já tem um clube para iniciar a sua trajetória como treinador, que vai ser o Fortaleza nas categorias de base. Olha aí o Fred, versão técnico, iniciando a sua carreira nessa função, longe do Fluminense. E vou falar para vocês a verdade, acho que é a melhor coisa, para ele e para todo mundo. Começa num clube onde ele não tem identificação, começa na base, vai, enfim, se adaptando à função, às responsabilidades dessa função, à rotina. Acho que é impossível o torcedor olhar para isso. Primeiro a gente acha estranho, né? Ver o Fred assim, com a camisa do Fortaleza, mas... Cara, e aí muita gente já falando, não, que tem que vir para o Fluminense, que vai ser técnico do Fluminense. Vamos dar tempo ao tempo, gente. O Rogério Ceni começou no São Paulo, a gente viu como foi, a gente tem N experiências que não são positivas. Então, eu tenho certeza que se um dia o Fred se tornar um técnico de ponta, ele vai comandar o Fluminense em algum momento. Isso vai acontecer, se ele realmente evoluir, crescer na carreira. Mas o Fred não tem que estar no Fluminense só porque ele é ídolo do Fluminense, né? É necessário saber separar as coisas. E para mim, aí é a minha opinião, evidentemente, né? De começar já ali no Fluminense, geraria uma expectativa muito grande, gera pressão, enfim, né? Por todo o amor, carinho que a gente tem por ele e ele tem pelo clube. Então, muito boa sorte ao Fred, que ele possa, nessa nova caminhada, ter muito sucesso. É um cara espetacular, é um ídolo e que, enfim, assim como ele teve êxito e grande sucesso na carreira como jogador, ele também possa ter como treinador, e aí sim, mais para frente, se for o caso, seria incrível ter o Fred como técnico, apesar de que eu tenho muito receio disso, porque a gente sabe que vida de treinador aqui no Brasil não tem nem ídolo, nem os ídolos sobrevivem, não tem jeito, nem os ídolos sobrevivem. Sabemos como as coisas acontecem. Então, meus amigos, vamos com calma, tranquilidade, deixe as coisas acontecerem naturalmente. Bom, falar um pouquinho de Renato Gaúcho e alguns jogadores do Fluminense. Ontem até falei para vocês que a coletiva do Renato depois do jogo contra o Lanús foi uma aberração, né? Uma aberração ali de 8 minutos. Mas infelizmente eu vou trazer, para vocês, eu vou trazer mais um trecho dessa coletiva. Por quê? Para ilustrar o que eu vou falar a partir de agora. E aí é importante lembrar exatamente o que o Renato falou sobre isso. O Gabriel Amaral, durante a nossa transmissão do Jornada Catel 1902, fez uma pergunta que já tinha sido feita para o Renato há um tempo atrás. E de lá para cá não houve qualquer mudança em relação ao aproveitamento de jogadores como o La Vega e o Lescano, principalmente. E a resposta do Renato foi assim, na verdade não faz o menor sentido. Vamos só relembrar o que ele disse. O problema é que a cada 3 dias a gente toma uma decisão, né? Que a gente tem 10 jogos para poder ganhar 2 jogos. Toda hora é uma decisão. Então, no momento, estou dando mais atenção para os jogadores que têm o ritmo de jogo.
No momento que eu cheguei, eu falei para vocês, tanto o Lavega quanto o Lescano, a gente precisava corrigir eles, lapidar eles em certos momentos, e na hora certa as oportunidades iriam aparecer. Infelizmente, para eles agora é botar eles nessa pegada que a gente está, cada 3 dias, jogos pegados, tanto na Copa do Brasil como foi, no Campeonato Brasileiro e mesmo na Sul-Americana, sem ritmo de jogo, daqui a pouco vocês vão criticar demais os jogadores. Então, no momento que eu estou tendo paciência, pode ter certeza com eles e com vocês, pode ter certeza que na hora certa eles vão ter as oportunidades. E aí vocês vão poder observar. Agora, o que não pode é vocês acharem que vocês conhecem mais do que o treinador que está lá todo dia com os jogadores. O treinador só pode colocar 11 jogadores em campo e pode levar 12 para o banco. Eu estou com 30 e poucos jogadores. Eu tenho dificuldades hoje em dia até para fazer o banco. Hoje, por exemplo, o Keno ficou fora do banco. O Sandy, que você citou ali, que ele nem viajou, eu estou tendo o maior cuidado com ele, justamente por isso. Para que eu não coloque em campo todos os jogos e daqui a pouco as pessoas começam a criticar ele. Nós estamos lapidando o Santos, é um jogador que precisa de tempo, precisa conhecer melhor o futebol brasileiro, precisa conhecer melhor os companheiros dele, porque daqui a pouco ele vai começar a cair na desgraça de alguns jornalistas, pode ter certeza. E aí vão dizer que não foi uma boa contratação, como de repente acontece. Então, vocês viram que o Arias, os primeiros 6 meses, principalmente, ele sofreu. O Santos é colombiano também. Ele vai sofrer. Então, por isso que a gente está tendo um maior cuidado, justamente para que daqui a pouco as pessoas acharem que não foi uma boa contratação. E por que eu falo que não faz o menor sentido essa resposta aí do Renato? Ritmo de jogo? Como é que o jogador vai ganhar ritmo de jogo se nem em time reserva ele entra? Se nem no jogo do time reserva, que os titulares não estão relacionados, ele entra. Qual vai ser o jogo pro Lescano, pro Lavega? Esperar o Campeonato Carioca do ano que vem, porque não tem jogo fácil. Qual o cenário ideal para colocar esses jogadores? Que a torcida vai vaiar, que a torcida vai achar uma contratação ruim. Agora, o fato de pensar que o torcedor talvez não vai gostar se o cara não for bem, isso vai ser o balizador para definir se jogador X ou Y não vai entrar em campo. O mesmo vale para o Santos Moreno, que jogou 2, 3 jogos. E aí já há um receio de que o torcedor vai pegar no pé do cara, que a gente sabe, realmente, a gente vive, eu já cansei de falar sobre isso, a gente vive num imediatismo absurdo. Isso é um fato, infelizmente, com as redes sociais principalmente. O Santos Moreno acabou de chegar, ele foi bem? Não foi bem. Mas o cara acabou de chegar, assim, ele vai passar por uma adaptação, talvez vai ter dificuldade agora no início, mas daqui a pouco ele pode ajudar. E é necessário a gente ter essa consciência também. Nesse ponto, eu não discordo do Renato em relação a isso. Mas outros jogadores estão constantemente entrando, tendo sequência, com ritmo, sem ritmo, e sempre são escolhidos para entrar, e sempre estão ali no banco de reservas. O Otávio ficou parado 4 meses, mais ou menos, e voltou. E jogou. E foi titular. E foi até bem. Mas claro, eu não estou comparando o Otávio com o Lescano, porque o Otávio é um jogador muito mais experiente. Mas qual o sentido dessa justificativa, dessa explicação de que não tem, de que não dá, é um jogo importante atrás do outro, e que o cara está sem ritmo e não tem como colocar? Então, cara, assim, uma coisa ou outra. Ou o Renato está contando história para tirar o foco real do que realmente pode ser a avaliação, uma avaliação técnica dele, achar que eles não têm condições técnicas de jogar, porque físicas para mim não faz o menor sentido. O Lavega é um jogador forte, o Lescano é um jogador forte. Ou o Renato está boicotando os caras por algum motivo. Boicotar talvez, não sei se é a palavra correta, mas enfim. Talvez sim, não sei. Só que essas respostas, para mim, não são convincentes. O Soteldo continua entrando em campo. E vai continuar entrando em campo para justificar o absurdo que foi pago nele. Ele vai continuar entrando. Joga mal, não acrescenta nada e continua jogando. Será que esses garotos, se eles tivessem uma oportunidade, eles jogariam pior? Será que eles seriam mais danosos ao time do que o Soteldo está sendo? Para pegar esse exemplo de agora. Será mesmo que eles fariam jogos piores do que
tantos outros ruins que o Lima fez? Porque agora eu começo a questionar isso de verdade. Com uma resposta dessa, que não esclarece absolutamente nada, que apenas traz um ponto, para mim, de novo, que não faz o menor sentido, eu começo a cogitar que tem coisas além do que parece. De novo, ou o Renato está apenas criando meios ali para não expor os caras, que aí pode ser uma opinião dele também. Já recentemente falei sobre isso em algum momento. Tem jogador que às vezes casa com o técnico, se dá bem, um é demitido, entra outro treinador, recupera o cara, começa a fazer o cara jogar, ou dá confiança para o moleque jogar, e tem essas coisas no futebol. Às vezes pode ser uma opinião do Renato que eles não têm condição, se for o caso, tá? Em relação à questão técnica. Não significa que eles não tenham. Agora, se eles não podem entrar em campo, esses moleques têm que ser emprestados. Tem que ser dado no destino, porque os caras ficam treinando. Qual a motivação? Esses caras assim, para treinar, e não são nem relacionados. O Lescano, que é uma das contratações mais caras da história do Fluminense. Um moleque que estava arrebentando, futebol paraguaio, mas beleza, estava se destacando lá. Chega aqui com expectativa e não tem uma chance de entrar em campo. Mas o time está jogando pra cacete. Tem cheio de jogadores, não tem como colocar, porque um jogando mais que o outro. Só que não, né? Só que não. Tá faltando. Santi Moreno, Keno, Riquelme teve menos oportunidades, Soteldo. Jogadores que entram, que mudam a realidade, pelo menos na maior parte das partidas. De quais jogos? O Lima a gente está vendo aí, infelizmente, se arrastar o ano inteiro. E quando tem que entrar, só entra ele. Porque tem ritmo. O Fluminense realmente está cheio de jogador com ritmo negativo, né? Tem muita gente com ritmo e irregularidade para atrapalhar o time. Isso aí tem acontecido. Eu até entendo, às vezes tem um jogo no Maracanã, a torcida está pressionando e tal, você vai lá e tira aquele cara do jogo ali, dá uma segurada. Para o negócio não ficar pior, para a pressão não aumentar, eu até compreendo isso. Mas tem jogos fora de casa. E assim, com o Lescano, por exemplo, não teve nem tempo para o torcedor ver se tem condições ou não. E é isso que eu tenho falado. Às vezes a gente só quer ver, pelo menos para que todo mundo tenha uma opinião. E se o cara for mal, sei lá, tiver 1, 2, 3 chances concretas e não for bem, todo mundo vai entender se ele sair do time. Mas a questão é que não tem nem a oportunidade, nem a chance, porque é fácil tirar esses garotos também, né? Os caras não têm moral, não tem quem... Vai fazer o quê? Vai chegar a bater de frente? Então é muito fácil tirar esses atletas. E aí continua insistindo com esses caras que entram em vários jogos e não acrescentam absolutamente nada ou quase nada ao time. E aí vai ficar no campo da imaginação o que esses atletas poderiam ou não fazer. O Renato está boicotando, eles realmente não têm condições. Talvez um dia a gente saiba. O tempo é senhor da razão, não é assim que dizem? Vamos ver se mais uma vez o tempo vai conseguir explicar para a gente o que realmente acontece em relação a esses jogadores e por que algumas decisões que parecem para mim um tanto quanto incoerentes do Renato são tomadas dessa forma. Já ficando por aqui, ao longo do dia voltamos, claro, com mais informações e mais notícias para você aqui no canal do Leste. Deixa aí seu like, tá? Seu like, se inscreva, deixe seu comentário também que é muito importante. Tamo junto.